Amém? Graça e paz. Que bom poder compartilhar algo que o Senhor tem falado no meu coração nessa noite. Os tempos são os mais difíceis possíveis, mas em tudo nós cremos em um Deus que nos salva, um Deus que nos sara, um Deus que nos cura, um Deus que cuida de cada um de nós. E sabe, meu irmão, nessa noite eu quero compartilhar algo com vocês, a qual o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. Em meio a toda essa situação, eu olho para isso tudo e eu vejo que tem um Deus que cuida de nós, que tem um Deus que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, o nosso Pai, Ele está cuidando de mim e Ele está cuidando de você. Eu sei disso, cara. Porque mesmo em meio a crises, nós podemos olhar para os nossos lados e falar, cara, 1000 estão caindo à minha direita, 10.000 na minha outra direita. Mas, meu irmão, a palavra é clara em falar que nós não seríamos atingidos. Porque nós somos filhos do Senhor. E sabe, cara, nesses últimos dias, o Senhor Ele tem ministrado algo dentro de mim, falado comigo em algumas áreas. E eu tenho carregado uma frase comigo já faz algum tempo. Um dia eu acordei e meio angustiado. E eu confesso que eu me arrumando para ir trabalhar, eu peguei uma camiseta de um encontro e eu olhei e naquela camiseta estava escrito assim, estampado: enquanto há vida, há esperança. E aquilo me trouxe um conforto, cara, porque eu olhei, eu estava tão bagunçado dentro de mim, com alguns medos, com algumas incertezas, mas ao mesmo tempo aquela frase, ela veio de encontro à minha vida. Eclesiastes 9:4, enquanto há vida, há esperança. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, cara. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos vivos, nós somos a esperança. Anote isso aí na sua casa, cara, para você compartilhar e manifestar aquilo que o Senhor Deus vai fazer sobre o seu coração nessa noite. Enquanto a vida há esperança. Então, meu irmão, eu quero começar nessa noite. Eu confesso para você que eu tentei fugir um pouco dessas circunstâncias a qual nós estamos vivendo nesse tempo, de pandemia, de coronavírus e lockdown, mas, meu irmão, eu confesso que eu não consegui. As únicas coisas que me vinham era isso. Léo, você precisa ser alguém de esperança, cara. Você precisa ser alguém que traz esperança. Por quê? Porque o mundo aí fora tem pregado somente destruição, tem pregado caos, tem pregado morte, tem pregado incertezas, tem pregado dúvidas sobre a vida de muita gente, sobre a vida de todos. E isso muitas vezes causa dentro de nós um desconforto ao olharmos para uma TV, ao ouvirmos uma notícia de que hoje nós batemos recordes de mortes. Ontem nós batemos recordes de mortes por causa da pandemia, por causa do coronavírus. Só que eu falo para Deus, Deus, isso não pode ser uma realidade em nosso meio. Isso não pode ser a realidade daquilo que o Senhor planejou para nós, Pai. Porque essa não é a verdade a qual o Senhor nos fala, que nós viemos a este mundo para morrer. Mas o Senhor nos fala que nós viemos a este mundo para levar esperança ao próximo. E você que está em casa, meu irmão, qual tem sido o seu nível de carregar essa esperança a qual o Senhor coloca dentro de você, cara? Será que você tem sido uma dessas pessoas que tem sido influenciadas por essa onda de mortes, por essa onda de medo, por essa onda de incertezas? Ou você tem carregado dentro de você e testificado dentro de você a presença do Deus vivo, o amor do Deus vivo que carrega, que habita em você, e o nosso Deus, Ele fala: filho, você é esperança para uma nação caída. Através de você eu vou me manifestar, através de você eu vou gerar vida, através de você eu vou gerar cura. Qual tem sido o nosso posicionamento nesses últimos dias?
Colossenses 1:27 diz: pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse: Cristo em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Meu irmão, entenda uma coisa. Paulo, neste momento, ele fala para a gente, cara, se Cristo habita em vocês, se Cristo está em vocês, você tem algo poderoso demais para você ficar guardado, aprisionado, em lockdown espiritual, em lockdown emocional, para que você viva preso a tudo isso, meu irmão. O Senhor, Ele nos chama realmente para ser a esperança de um mundo caído. Eu olho para toda essa situação, sabe, e eu vejo que essa situação muitas vezes está nas nossas mãos. A situação de carregar essa mensagem do Evangelho, onde tudo que nós vemos é sobre destruição, talvez falta de mim e falta de você carregar as boas novas e profetizar e declarar as boas novas do Senhor para esse tempo. O nosso posicionamento, ele precisa ser um posicionamento a qual a glória de Deus ela seja manifesta nessa terra. O nosso posicionamento como filhos de Deus precisa ser para que a graça de Deus invada as nossas casas, os nossos trabalhos, a sua empresa, a sua faculdade. O nosso posicionamento, meu irmão, ele precisa ser para que a vontade de Deus ela seja feita em todo o tempo. A expectativa que o Senhor ele tem em nós nos leva a viver de uma forma em que o reino de Deus ele seja manifesto pelos filhos de Deus. E viver essa expectativa a qual o Senhor ele tem, meu irmão, é dizer sim à vida que o Senhor ele quer fluir através de nós. Eu creio que você que está me acompanhando, nos acompanhando nesse celular, nesse notebook, no seu quarto, na sua sala, você já disse sim ao Senhor um dia. E o que eu quero dizer com isso, cara? Eu quero dizer que se um dia você disse sim ao Senhor, falando, Senhor Deus, eu te aceito como meu Salvador e o meu Senhor da minha vida, significa que você está dizendo sim ao chamado do Evangelho diário, ao chamado da renúncia, ao chamado da entrega. E eu olho para essa situação e eu entendo que o Pai ele tem uma expectativa enorme sobre nós, para que nós venhamos trazer a esperança para um mundo caído. Eu creio que o Senhor ele tem sobre nós uma expectativa, como a palavra fala, que Ele anseia com uma expectativa em ver a manifestação dos filhos de Deus. Ele aguarda a minha e a sua manifestação para que o mundo que está hoje deprimido, ele tenha uma esperança. E nós precisamos olhar para dentro de nós e falar, cara, do que eu tenho vivido nesses dias? Nós precisamos trazer as boas novas ao mundo, trazer a vida a toda criatura. Você foi obrigado muitas vezes a ficar trancado, você foi muitas vezes ficar preso, sem poder trabalhar, sem poder ir muitas vezes comprar algo. Mas, meu irmão, uma coisa, você não está preso, você não está proibido de levar o Evangelho, você não está proibido de levar a mensagem do Senhor, você não está proibido de levar a esperança na onde você está. Eu quero dizer, meu irmão, que nessa noite eu poderia falar de muitas coisas, mas nessa noite eu quero te jogar uma responsabilidade sobre você e falar, filho, você é a esperança para um mundo que está sofrendo. Você é a esperança de carregar este amor a qual o mundo tanto necessita. Você precisa assumir a sua responsabilidade e falar, Deus, a partir de hoje eu não vou mais caminhar de uma forma vã, mas a partir de hoje eu vou caminhar carregando essa tocha de esperança, essa vida de esperança, por onde quer que eu passe. As oportunidades que eu tenho de levar o Evangelho eu não vou perder, eu não posso perder. Porque, meu irmão, enquanto nós calamos as nossas vozes, o inferno vem e grita mais alto. Todo mundo vai morrer. Ah, por que vai morrer tanto?
porque num dia aí vai ter pessoas morrendo pela rua. Então nós precisamos olhar, cara, e falar: Deus, eu preciso me posicionar e levar a verdade do Evangelho, levar o amor de Deus a toda criatura, levar essa mensagem a qual o Senhor colocou e fixou dentro de mim. Porque, meu irmão, sabe por que hoje nós temos visto tantas notícias de destruição? Tem uma frase que diz que o mundo só tem voz onde a igreja se calou, cara. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Então, meu irmão, eu olho para essa situação e eu vejo para essa frase, eu ouço essa frase, eu falo: Deus, nós não podemos se conformar com o nosso nível raso de viver e pregar o Evangelho. O Evangelho é um Evangelho de poder. O Evangelho é um Evangelho de ousadia. O Evangelho é um Evangelho que invade e confronta o inferno o tempo todo. Enquanto a morte vem gritando alto, nós levantamos a bandeira do reino de Deus e dizemos: nós declaramos vida, nós declaramos vida, nós declaramos vida. Nós precisamos se posicionar dessa forma. Ou será que nós vamos permitir que o mundo caído grite mais alto que a igreja? Que a morte seja mais poderosa que a vida? Meu irmão, quando Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, porque o nosso Senhor já destruiu a morte. O nosso Senhor, ele já destruiu a morte, cara. Por isso nós temos esse encargo de carregar a bandeira do Evangelho e a bandeira da vida. A esperança que o mundo necessita está em nós, cara. E nós precisamos, meu irmão, tomar essa posição e falar: Senhor, eu digo sim a tudo isso. Eu digo sim ao levar a mensagem. Eu digo sim, nós precisamos estar dispostos a viver como mártires nesse tempo, cara. Nós precisamos estar dispostos a entregar as nossas vidas pela igreja. Nós precisamos estar dispostos a entregar a nossa vida pela nossa família. Nós precisamos estar dispostos a entregar a nossa vida pelo nosso irmão, assim como o Senhor Deus entregou a vida dele pela gente. Então essa mensagem a qual o Senhor tem falado comigo, Ele tem falado: cara, enquanto há vida há esperança, mas para você viver essa esperança, você precisa ser a esperança para alguém. Eu não estou onde eu estou à toa, eu sempre digo isso. Você não está onde você está à toa. Se o Senhor tem te colocado em ambientes, você precisa ser o profeta que declara a vida o tempo todo. Você precisa ser essa pessoa que vive no Espírito, que anda pelo Espírito, que caminha sobre a vontade do Espírito. Romanos 8, 1 diz assim, nós vamos ler algumas partes, deixa sua Bíblia aberta comigo. Romanos 8 diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nossos pecados. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, e de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir a justa exigência da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a sua mente resulta em vida. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles
que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Se vocês vivem, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não o pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa dos pecados, o Espírito lhe dá vida. O Espírito lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, o que Deus ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Porque se vivem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uau, que mensagem incrível que Paulo traz para a gente, cara. Paulo, ele traz um confronto aos nossos corações, que ele fala: meu irmão, você não pode caminhar pela mentalidade humana, porque a nossa mentalidade humana, ela é fraca, ela é caída, ela é pecaminosa. Então nós precisamos entender que o que Paulo ele está dizendo, ele está falando: filho, não se turbe o vosso coração, não pense simplesmente nas coisas que o mundo tem falado. Hoje o que nós mais vemos, talvez você talvez não veja tanto, se você só se baseia em notícias da grande mídia, mas se você olhar para alguns outros pontos, você vai ver que o número de pessoas que estão com problemas mentais é muito grande. O número de suicídio cresceu de uma forma gigantesca. O número de pessoas em depressão cresceu de uma forma gigantesca, porque muitas vezes se basearam naquilo que o mundo está dizendo. E nós, como igreja, nós temos a responsabilidade de andarmos no Espírito, para que a vida de Deus ela seja manifesta sobre essas pessoas. Ao seu lado pode ter alguém que necessita de uma palavra de esperança nesse exato momento. Ao seu lado, na sua empresa, existem pessoas que necessitam de uma palavra de esperança amanhã. Você não pode se calar mais e permitir que Satanás mine a mente dessas vidas ao ponto em que elas morram, ao ponto em que elas adoeçam, simplesmente porque você tem vergonha, porque você está preocupado com a sua reputação. Cristo, quando ele veio à terra, ele em nenhum momento ele esteve preocupado em que vão pensar sobre mim, em que vão falar sobre mim. O meu papel como filho de Deus é assumir aquilo que o Pai tem para nós e caminharmos segundo a vontade dele aqui nessa terra. Simplesmente isso, cara. E quando Jesus ele decidiu dizer sim, ele falou: eu vou morrer por essa causa. Quando os apóstolos disseram sim, eles falaram: eu vou morrer por essa causa, eu vou cuidar da igreja do meu Pai, eu vou cuidar daquilo que o Pai tem falado para mim cuidar, eu vou amar aqueles a qual o Pai tem falado para mim amar. Porque nós não podemos deixar em que a nossa natureza humana nos vença. A sua natureza humana está falando o tempo todo para você: cara, cuidado que você vai morrer, cuidado senão você vai morrer, não abraça senão você vai morrer, não fala com a sua família senão você vai morrer. A principal estratégia de Satanás nesse tempo é tirar a comunhão entre as famílias, é tirar a comunhão entre os parentes dentro de casa, cara. Esses dias eu fui almoçar com meu pai e falaram: cara, mas você vai sair de casa, olha o coronavírus. Eu falei: eu não estou nem aí para o coronavírus, cara. Eu não estou nem aí, eu me cuido, eu uso máscara, eu tomo as devidas providências. Mas eu não posso deixar de estar com aqueles que eu amo, porque o mundo tem falado para mim: cara, fique em casa trancado sozinho. Fique em casa que você vai ficar em depressão. Fique em casa que você vai morrer sozinho. Eu ouvi uma frase essa semana, cara, em que dizia:
Tem gente que está dando tanto valor à vida que está deixando de vivê-la. Cara, isso é muito perigoso. O que adianta eu viver uma vida, mas eu tenho que ficar trancado? Eu estou falando para você se rebelar e você sair para a rua. Não, cara, não entenda isso. Mas eu estou falando que você não pode se basear naquilo que o mundo tem determinado sobre muita gente. Cara. O mundo está em caos, o Brasil está em colapso, talvez. Mas nós precisamos se levantar como igreja e decretar vida aos sepulcros. Nós precisamos se posicionar e falar: Deus, eu não aceito em que a minha cidade viva dessa forma. Eu trabalho como motoboy, cara, e eu passo pelas ruas de Curitiba, eu levanto as minhas mãos e eu falo: Deus, eu declaro vida sobre essa cidade. Eu declaro cura, eu declaro que essas UTIs elas se esvaziem. Porque eu entendo que o meu papel é esse, cara. Eu entendo que o meu papel, estar onde está hoje, é decretar a vida de Deus por onde quer que eu vá. Porque enquanto muitos estão sofrendo, tem alguém que carrega uma mensagem, uma verdade dentro de você, que carrega a palavra de Deus dentro de você, e esse alguém é você, cara. Eu quero que você nessa noite, você assuma essa responsabilidade de ser a esperança para alguém, de ser a esperança para um mundo caído, de ser a esperança para um mundo que está sofrendo. Nós precisamos tomar o nosso papel e levar a paz. Nós precisamos tomar o nosso papel e levar a vida. Porque enquanto existe uma guerra política, enquanto existe uma guerra espiritual, nós como igrejas temos que se posicionar, dobrar os nossos joelhos, entrar em unidade e falar: Deus, nós não aceitamos perder para o inferno, nós não aceitamos ser ceifados por esse vírus, nós não aceitamos isso mais, Pai, nós não aceitamos, como nós aprendemos semana passada, nós precisamos decretar aonde quer que nós vamos. Nós precisamos ter esse posicionamento dentro de nós, cara. E sabe, querido, viver o evangelho de Jesus é você deixar de viver a sua natureza humana e caminhar pela vontade do Espírito. Paulo, ele nos disse: quem é da carne vai pensar os pensamentos humanos e vai caminhar pela carne. Mas aquele que caminha pelo Espírito discerne os tempos. Aquele que caminha pelo Espírito liberta o enfermo, leva a cura ao doente, liberta o endemoniado, meu irmão. Nós somos essas pessoas. A igreja de Cristo precisa se posicionar, eu e você agora, e falarmos: Deus, eu não aceito menos que isso. Eu não aceito menos que isso. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que Jesus fala: cara, vocês farão coisas maiores do que eu. Nós precisamos se posicionar e tomar posse dessa palavra e falar: Deus, se o Senhor passou pelas ruas e as suas vestes curaram, onde eu chegar eu vou curar também. Se aonde o Senhor chegou, o Senhor levantou o morto depois de 3 dias com um grito, eu vou chegar e vou fazer coisas sobrenaturais acontecer também. Porque eu carrego algo dentro de mim que é poderoso demais para ficar guardado. Você carrega algo dentro de você que é poderoso demais para ficar guardado, meu irmão. Comece a compartilhar a mensagem de vida a qual o Senhor liberou para você. O Senhor nesse tempo, Ele tem nos chamado para ser os profetas que geram e que declaram vida sobre o vale de ossos secos. Ele tem nos chamado para ser a voz que clama em meio ao deserto. Ele tem nos chamado para ser os Moisés que vão libertar o povo de uma escravidão. Ele tem nos chamados para ser como Elias, que diante dos profetas de Baal, ele falou: Deus, eu declaro que agora que caia fogo sobre esse altar aqui. Cadê as pessoas, cadê os filhos de Deus que são ousados a este ponto? A gerar vida, a confrontar o inferno e libertar o cativo. Esse é o tempo, meu irmão, esse é o tempo de eu e você tomarmos uma posição e declararmos a essa vida a qual o Senhor tem liberado sobre nós. Nós precisamos dizer basta à nossa mediocridade e dizer sim ao evangelho de poder. Ao evangelho de poder. Romanos 1,16 diz: pois eu não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar a todos que creem. O evangelho de Deus, a notícia de Deus, nós não podemos se envergonhar em momento algum.
mas nós precisamos tomar as nossas posições de guerreiros, de filhos de Deus, de uma noiva que está disposta a guerrear, de uma noiva que está disposta a lutar, para que o nome do Senhor lhe seja glorificado e exaltado sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Meu irmão, este é o tempo, cara, de você sair, de nós sairmos. Aquilo que o Senhor tem ministrado sobre o nosso coração nesses dias tem sido poderoso, cara. Aquilo que o pastor Jimmy pregou semana passada, cara, é poderoso demais. Para a gente olhar para algumas situações e falar, Deus, eu vou decretar só algumas coisas. Nós precisamos, cara, tomar posse e não se envergonhar, não ter medo e decretar com verdade, decretar com ousadia, decretar, cara, com amor, com misericórdia e com graça. Pois foi para isso que o Senhor nos chamou, cara. Foi para isso, cara. Quando nós paramos para levar o Evangelho, hoje lá fora o mundo necessita, cara, de um Deus, necessita de alguém, necessita de um cuidado. E como eles ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Qual tem sido o nosso posicionamento? Nós precisamos hoje falar, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Eu quero ver essa cidade curada. A igreja vai ser um distribuidor de cura para essas nações. A igreja vai ser um canal de cura para um enfermo. A igreja vai ser um canal de cura para a restauração de um casamento que se perdeu nesse tempo. A igreja vai ser um canal de cura para a reconstrução mental de muitas pessoas que estão destruídas. Nós precisamos, cara, tomar essa posição e falar, Deus, eu preciso ser esse mensageiro. Eu preciso ser essa pessoa que carrega uma mensagem do céu dentro de mim, por onde quer que eu passe, por onde eu quer que passe. Meu irmão, não importa se eles não escutam muitas vezes o que nós dizemos, o nosso papel é somente levar a esperança. O papel do Espírito é convencer do pecado e do juízo da justiça. Talvez você fale, Léo, mas eu já falo do Evangelho para as pessoas. Aonde eu estou, eu falo. Aonde eu estou, eu prego. Aonde eu estou, eu vivo. Mas as pessoas não me ouvem e isso está me deixando frustrado. Meu irmão, eu te falo uma coisa, não pare. Não pare. Porque a nossa posição simplesmente é falar. A nossa posição é simplesmente levar o amor de Deus. O papel do Espírito Santo é gerar cura. O papel do Espírito Santo é convencer. Não se importe, cara, se aquilo que você está pregando, muitas vezes as pessoas aos seus olhos não estão dando ouvidos. Continue a pregar e a manifestar o amor e a graça de Deus, cara. Existe uma glória que está vindo, existe uma glória futura que não é aos nossos olhos, cara, não é carnal, não está vindo de governos, não está vindo de nada, mas está vindo dos céus. Essa glória está invadindo a terra. Nós precisamos parar e começar a pensar com a perspectiva do céu para a terra, não da terra para o céu. Quando nós olhamos e vemos essa perspectiva de olhar para aquilo que Deus tem olhado, Deus, como que o Senhor tem olhado para essa situação? Qual tem sido o seu desejo nesses dias? Nós precisamos começar a enxergar como Jesus enxergou, cara. Porque mesmo em meio à cura, mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor passava e gerava vida. Talvez você está na sua casa hoje com medo do que vai acontecer amanhã, porque você perdeu o seu emprego, porque você perdeu o que você tinha, você tá quase falindo. Talvez você tenha pessoas que estão enfermas em hospitais, talvez você já perdeu parentes, talvez você tenha pessoas hoje que estão na UTI, mas meu irmão, eu falo para você, a nossa palavra ela tem poder e este é o momento de nós declararmos vida a essas pessoas. Se você tem gente, se você tem alguém que você ama, que está em estado terminal, cara, que os médicos talvez já decretaram morte a eles, mostre a eles quem é o seu Deus, mostre a ele o poder do Evangelho, e assim eles verão que só existe um Deus que pode trazer cura às nossas vidas e às nossas nações. É só Ele que pode gerar vida, é só Ele que pode gerar cura, é só Ele que pode transformar, meu irmão.
Nós não precisamos, nós não dependemos de governo, nós não dependemos de Bolsonaro, nós não dependemos de Ratinho Júnior, nós não dependemos de ninguém, cara. E eu quero que você entenda, eu não estou falando contra os governos. Eu não estou falando contra Bolsonaro, eu não estou falando contra ninguém. Eu não estou aqui com uma posição política. Mas eu estou aqui para simplesmente, meu irmão, falar que o nosso papel não é depender de governos, mas o nosso papel como igreja é orar e abençoar os governantes dessa nação. Independente da sua posição política, independente do que você pensa sobre quem e sobre como, você precisa tomar o seu papel como filho de Deus e falar: Deus, eu abençoo o Bolsonaro, eu abençoo o Ratinho Júnior, eu abençoo o Marli Paulino, eu abençoo o Rafael Greca, eu abençoo o João Dória, eu abençoo todos, porque esse é o meu papel como filho de Deus. É você deixar de lado a sua posição política e assumir a sua posição de filho do rei, de assumir a sua posição de filho do reino e falar: Deus, hoje eu vou parar com essa posição e eu vou assumir a minha posição de general, a minha posição de filho de Deus, para que assim a glória do Senhor se estabeleça e invada esses lugares. Se tem uma coisa, meu irmão, que eu faço todos os dias, é orar pelos nossos governantes, cara. Eu oro todos os dias, eu falo: Deus, dá sabedoria para esses caras. Dá sabedoria para Bolsonaro, dá sabedoria para os ministros, dá sabedoria para os prefeitos, dá sabedoria para eles, Deus. Porque eles precisam se arrepender, eles precisam se render ao seu amor, eles precisam viver aquilo a qual o Senhor tem manifesto sobre a vida deles. Meu irmão, nós precisamos tomar a nossa posição e falar: Deus, conduza a nós a um tempo de vida. Se o que nós estamos passando hoje, cara, é um recuo do mar para que o tsunami ele aconteça, nós estamos acontecendo, cara. Eu tava pensando essa semana sobre o que falar, sobre o que ministrar, e me veio algo que a Fly dos teclados falou há algum tempo atrás, cara. Faz acho que uns 2 anos, 3 anos, não lembro, cara. Mas ela declarou aqui algo, deste altar, ela falou: eu vejo que existe um recuo para a igreja do Senhor, mas existe um avanço, está vindo uma onda de transformação, está vindo uma onda de cura, está vindo uma onda de vida, está vindo uma onda de liberdade. E eu não vou lembrar exatamente o que ela disse, mas eu lembro que ela falava sobre um tsunami, que onde ela recuava e ao mesmo tempo demorava um pouco e avançava. Meu irmão, é isso que está acontecendo com o Brasil. Se você está preparado para um avivamento, a qual o Senhor tem liberado sobre essa nação, se prepara, porque essa é simplesmente o início das dores. Não existe transformação sem dor, não existe evangelho sendo manifesto sem dor. Se hoje estão morrendo vidas, é porque amanhã centenas de milhares de vidas serão alcançadas pelo amor e pelo poder de Deus, porque eles estão saindo de dentro de nós. Algo está acontecendo em nós para que o mundo seja tocado por essa nação. Nós temos diversas palavras para essa nação, que um grande avivamento sairia daqui. E meu irmão, você acha que Satanás ele quer que a gente venha viver tudo isso? Não, ele quer atrasar o tanto que ele conseguir. Ele quer atrasar a sua vida, ele quer atrasar a minha vida, ao ponto de eu ficar paralisado com medo daquilo que o mundo tem pregado, cara. Então ele está falando: cara, não saia, não se reúna, não viva, se esconda, não viva, não vá para a igreja, não vá para isso, não vá para aquilo. Enquanto o Senhor está falando: cara, seja ousado, pregue o evangelho, leve a esperança, leve a vida. E muitas vezes nós temos somente se alimentado daquilo que o mundo tem falado, porque nós temos se esquecido da mensagem a qual o Senhor liberou sobre nós. Vocês são sal e vocês são a luz para essa terra. Vocês são sal e vocês são a luz. Se o mundo está em escuridão, é porque tem algo em nós que não está brilhando. Talvez nós temos andado, como Paulo acabou de dizer em Romanos 8, nós temos andado simplesmente pela nossa natureza carnal,
pela nossa natureza humana. E se nós não andamos pelo Espírito, nós não somos filhos de Deus. Então nós, como igreja, nós precisamos tomar a nossa posição e deixar a nossa carne de lado e começar a caminhar pelo Espírito. O Espírito de profecia, o Espírito de amor, o Espírito de graça, o Espírito de vida, o Espírito de generosidade, o Espírito de abundância, ele tem que fluir de dentro de nós. E isso é algo natural, cara. É algo natural. Existe uma glória futura vinda, meu irmão. Isso nem se compara. O que nós estamos passando hoje nem se compara com aquilo que há de vir sobre nós. Existe uma glória se achegando a esse tempo, cara, aonde a igreja vai ser um divisor de águas para essa nação. A igreja vai ser o ponto de referência para que nós venhamos viver coisas grandiosas nessa nação, cara. Eu e você, nós seremos referência de vida, de casamento, de prosperidade, de amor, de graça. Você será essa referência, cara. Porque o Senhor tem manifesto algo sobre você, mas nós não podemos deixar guardados dentro de nós. Romanos 8,18 diz: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que será revelada mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. O nosso sofrimento de hoje, as nossas lutas de hoje, cara, a sua luta de hoje, você que está em casa, nem se compara com aquilo que será revelado no futuro sobre a sua vida. Nem se compara, cara, porque aquilo que Deus sonhou para você é muito maior do que você tem sonhado para você hoje. Talvez hoje você só tenha sonhado em sair dessa crise, sair, arrumar um emprego, abrir a sua empresa novamente. Mas, meu irmão, aquilo que o Senhor tem para você é muito maior, cara. É muito maior do que os seus sonhos. É muito maior do que nós podemos ver. A Bíblia fala que o que os nossos olhos viram e o que os nossos ouvidos ouviram nem se compara com o que há de vir. Então nós precisamos tomar posse. Qual é a sua visão sobre a sua vida hoje? A sua visão, ela determina o seu futuro. A sua visão, ela determina o que você vai viver. Se você tem olhado para a sua vida e vivido com medo, cara, o medo ele vai te dominar. Mas agora, se você tem olhado para a sua vida e se visto nos melhores dias da sua vida, meu irmão, se prepara, porque aquilo que o Senhor vai liberar sobre você é grandioso demais, cara. Se prepara, meu irmão, se prepara. Romanos 8,20 continua dizendo: toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que as escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como dores de partos, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosamente pelo dia em que desfrutaremos do nosso direito de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-la com paciência e confiança. 26 diz assim: e o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que concede a cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito de Deus faz todas as coisas cooperarem. E 27.
E o Pai que conhece a cada coração sabe quais as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, sendo segundo a sua vontade, a vontade de Deus. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão e os predestinou para tornarem semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que eles fossem o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, ele declara justo, e depois de declarar os justos, deu-lhes sua glória. Então quer dizer, meu irmão, tudo que nós estamos vivendo não se compara com aquilo que há de vir. E outra coisa, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu bom propósito. Nós fomos declarados justos, nós somos declarados perdoados pelo nosso Senhor. E nós precisamos simplesmente amar a Deus, nós precisamos simplesmente entregar as nossas vidas a Ele e viver de acordo com aquilo que Ele tem manifesto em nós. Se todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, o coronavírus ele vai simplesmente servir de impulso para um novo tempo sobre a minha e sobre a sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, cara. Aonde está o seu amor nesses dias? Aonde está o seu desejo de fome nesses dias? Está nas coisas que o mundo tem dado, ou o seu amor ele está entregue e completo ao Senhor? Nós precisamos amar a Deus nesse tempo com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Tudo que temos, tudo que somos é para a glória dEle. Tudo que possuímos é para Ele, tudo que passamos é para Ele. Então nós precisamos viver com a radicalidade do Evangelho fixada em nós. E isso basta, cara. Nós precisamos viver a radicalidade do Evangelho. O Evangelho não é um Evangelho simplesmente de notícias boas e fofas. O Evangelho é um Evangelho de boas notícias, mas que nos tiram da nossa zona de conforto e que nos fazem viver coisas extraordinárias em Deus. Isso é o Evangelho, um Evangelho de poder, o Evangelho que invade o inferno e toma por herança todos os seus filhos, onde pessoas estão sendo perdidas. Nós entramos com a graça e com as boas novas, falando: vem aqui que você é filho de Deus, você é amado. Meu irmão, você carrega uma esperança dentro de você, então você precisa começar a pôr ela em prática a partir de agora. Deixar de ser um gato que vive miando pelos cantos e rugir como um leão. Essa é a nossa posição, meu irmão. Por mais que nós passamos por meio desse caos todos, Deus não deixou de ser Deus. Deus, Ele não nos abandonou. Deus, Ele não abandonou a sua casa. Deus, Ele não abandonou a sua família. As promessas a qual o Senhor manifestou sobre a sua vida, elas irão se cumprir. Elas irão se manifestar. Elas irão acontecer. E, meu irmão, nós precisamos estar preparados. Porque se hoje nós olhamos e vemos muita gente abandonando a Cristo, abandonando a vida eclesiástica, abandonando o que nós vivemos como igreja, por causa de uma tribulação. Meu irmão, eu posso falar para você que isso talvez não seja nem o começo das dores de parto. O que nós estamos passando hoje é simplesmente, eu imagino assim nas dores de parto, a dilatação de 1 a 2. Não posso falar de dores de mulher, mas, cara, é o que eu imagino. 2 ali, no máximo 3. Porque o que nós estamos vivendo, cara, não se compara com as tribulações que vai vir sobre a igreja. Cara, se você não está disposto a viver, peça ajuda ao Espírito, fala: Senhor Deus, me dá mais ousadia, me dá mais paixão pelo Senhor, me dá mais amor pelo seu reino, me dá mais amor pela sua palavra, pois é ela que vai me manter vivo dia após dia. É a palavra de Deus que nos mantém vivos. É a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que vivifica a nossa alma, que vivifica a nossa mente. Nós não precisamos e não devemos se alimentar
daquilo que o mundo tem falado. Só que muitas vezes nós acabamos se deixando e esquecendo daquilo que o Senhor falou na sua palavra. E acabamos simplesmente sendo alimentados por aquilo que as mídias têm falado. Do que você tem se alimentado nesses dias? Do que você tem se alimentado nesses dias? Será que você tem sido alimentado de medos, de dúvidas, de incertezas? Ou você tem sido alimentado pela vida que flui de um rio, pela vida que flui dos céus, pelo amor que flui de Deus? Pelo que você tem sido alimentado nesses dias, meu irmão? Pare de se alimentar de coisas podres e comece a se alimentar do pão da vida. Ele está louco para te alimentar, para gerar vida dentro de você, para gerar cura sobre a sua casa, para gerar cura sobre a sua família. Mas você talvez tenha dado mais ouvido para aquilo que o mundo tem falado, do que para aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E para fechar, cara, o mundo aí fora, ele só tem um alimento, que é esse alimento podre, esse alimento que destrói, esse alimento que não vale nada. Onde a todo tempo, se você não consegue ligar uma televisão mais, que você vê, porque está matando, está morrendo, está não sei o que, cara. Nós precisamos se posicionar como profetas. Talvez nós vamos ter que ser como Elias, que se manifestou diante dos profetas de Baal, onde confrontou a todos e falaram, cara, é a partir de agora que o céu vai descer sobre essa terra e o fogo de Deus vai consumir um altar encharcado. Nós precisamos ser como Moisés, que diante de uma circunstância, de um mar fechado, ele olhou para aquele mar e bateu o cajado e falou, agora vai ter que abrir. Ele foi porque ele ousou viver algo novo em Deus. Ele foi porque ele ousou viver algo novo em Cristo. Nós precisamos ser dessa forma. Ousar viver algo novo todos os dias. Ouse viver algo novo todos os dias. Não se deixe se limitar pelo medo, porque o que o inferno mais quer é que você fique paralisado, é que você fique bloqueado, é que você não viva a sua vida, porque o inferno sabe que se você viver a sua vida como o Senhor tem manifesto sobre você, o inferno será abalado, porque dentro de você flui um rio, dentro de você tem um alimento que é o pão da vida, dentro de você flui um rio de águas vivas, meu irmão. Dentro de nós flui um rio de água viva. Então nós precisamos, a partir de agora, entender que enquanto há vida, há esperança. E nós não paramos de orar pela nossa nação. Porque eu sei, cara, que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, ainda há esperança para a nossa nação. Porque o Senhor tem falado isso. E enquanto estamos aqui, nós somos a esperança. Enquanto você está aí, se você está vivo nos ouvindo agora, você é a esperança para isso tudo. Você é a esperança de levar paz. Você é a esperança de levar vida. Você é a esperança de curar pessoas. Para com esse medo, com essa covardia muitas vezes e peça a ousadia dos céus o tempo todo. Fala, Senhor Deus, me enche de ousadia. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser esse filho que supre essa expectativa a qual a criação tem sobre os filhos. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e suprir essa expectativa. Meu irmão, eu não sei você que é pai, você vai me entender, mas quando eu falo algo para o meu filho, eu falo, filho, faz tal coisa para mim. Filho, viva dessa forma, faça isso. E o meu filho faz totalmente ao contrário, cara, eu fico decepcionado com ele. Porque eu falo para ele fazer de uma coisa e ele vai e faz de outra forma. Eu falo, cara, não foi assim que eu falei para você fazer. Não foi assim. E eu creio que essa é a expectativa de Deus sobre nós. O Senhor tem nos chamado para ser ousados, para invadir o inferno, para libertar o cativo, para libertar o enfermo. Mas nós estamos acuados, porque nós temos deixado de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inferno. Cara, que você tome posse hoje de uma ousadia a qual o Senhor tem liberado sobre nós, e que você viva no embalo profético dos céus, que você comece a olhar pela perspectiva dos céus. Deus,
qual é a sua visão para a nossa cidade nesses dias? Deus, qual é a sua visão para esse tempo nesses dias? Deus, qual é a sua visão para essa vida? Deus, qual é a sua visão para esse povo? A partir do momento que eu começar a olhar para isso, eu vou olhar de uma perspectiva totalmente diferente e eu vou suprir essa realidade que Romanos 14, de 8:14 nos diz. Esse suprimento dessa expectativa. Amém? Então se prepara, cara. Porque aquilo que nós esperamos nem se compara com aquilo que é de vir. Mas nós entendemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem. E se elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso que nós estamos vivendo hoje é só um treinamento para que o exército de Deus se posicione e lute essa guerra com todas as forças. Este é o meu momento, esse é o seu momento, cara, de você se levantar como um filho de Deus e bater de frente, cara, e bater de frente com o inferno, declarando vida e ousadia e que o amor invada todos os lares, cara. Fique de pé, feche seus olhos aí na sua casa, que nós vamos orar. Aleluia. Senhor Deus, cara, eu não sei como é que você tem vivido nesses dias, mas o meu desejo, aquilo que eu tenho sentido do Senhor, é para que eu simplesmente viva como um agente de esperança. E é isso que eu oro, cara, é isso que eu peço para o Senhor Deus. Não nos permita viver em um nível raso, mas nos faça viver em tempos de ousadia. Pois o Senhor não nos chamou para ser covardes, o Senhor não nos chamou para ser fracos, o Senhor nos chamou para ser ousados, o Senhor nos chamou para ser imagem e semelhança dEle. Espírito Santo, eu oro pelos seus filhos que estão em casa nessa noite, Pai. Talvez, ó Pai, eles tenham vivido com medo de circunstâncias a qual o mundo tem falado, mas eu declaro, Pai, que a partir de agora o Senhor levante eles como filhos ousados, generais do reino de Deus, que vão se posicionar e vão carregar uma esperança, pois essa esperança que nós carregamos é as boas novas, é o evangelho do Senhor, é a vida de Deus, é o pão da vida, é o rio que flui, Senhor Deus. Por isso, Pai, eu oro para que o Senhor nos levante com uma ousadia sobrenatural, Deus, para que nós vamos estar preparados para tudo aquilo que iremos enfrentar nesses próximos dias, Senhor. Que nós sejamos ousados para impor as mãos sobre o enfermo e declarar cura sobre eles. Que nós sejamos ousados em levantar as nossas mãos e declararmos vida e cura sobre uma cidade. Senhor Deus, nós oramos, ó Pai. Nós oramos por essa cidade, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, para que as UTIs elas cessem, para que as UTIs elas se esvaziem, ó Pai. Nós assumimos a nossa posição de filhos do Senhor, para que juntos possamos ir com um avanço nesse tempo, ó Pai. Aí eu declaro um avanço sobre a igreja de Cristo, um avanço sobrenatural sobre os filhos de Deus, ó Pai, para que nós venhamos se posicionar e invadir e saquear o inferno, e para que todos conheçam que só o Senhor é Deus, para que nós, através de nós, vidas se rendam ao Senhor, ó Pai. Vidas se rendam ao seu amor. Vidas se rendam à sua presença, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai,